Bom dia, pessoal. Tudo bom? Estou aqui, né? Dobrando roupa, arrumando meu quarto, porque tá bem bagunçado, gente. Tá muito bagunçado. Como eu disse no vídeo anterior, eu não tava bem. E é verdade o que as pessoas falam, né? Se você não tá bem por dentro, nada funciona na sua vida, assim, vamos dizer, né? Tipo, se a sua casa tá bagunçada, desorganizada, lá dentro de você também tá, né? Desorganizado. E essa semana é bem isso, sabe? Dentro de mim, tava bem desorganizado. E o autoconhecimento, pessoal, é tudo, sabe? A gente tem que se autoconhecer para detectar, né? Aonde tá, o que tá acontecendo, né? Aonde tá o erro, né? O que eu faço para melhorar a situação, né? É isso que a gente tem que pensar, né? A gente tem que ter autoconhecimento, saber quem que é a gente. O autoconhecimento é a resposta de tudo para sua vida, assim, para nossa vida, para minha vida tá sendo, né? Então, assim, minha casa tá bem sim bagunçada. Eu acredito que eu vou conseguir só arrumar o quarto, a cozinha, preciso lavar a louça, mas eu acho que não vai dar tempo antes de eu ir trabalhar. Mas tá bom, pessoal, eu vou lavar a louça. Vou lavar a louça não, gente. Eu vou dobrar a roupa, eu vou arrumar o quarto, deixar ele arrumadinho. E eu acredito que não vai dar tempo de lavar a louça não, mas tá bom, né? Uma coisa de cada vez. E eu quis gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque eu percebi que as pessoas, elas não têm muita noção como que é a vida de uma mãe atípica solo, né? Uma mãe atípica, porque, gente, é diferente, tá? Você ter um filho autista, quando você tem uma rede de apoio, é totalmente diferente quando você tem um filho autista e você não tem rede de apoio. Eu, no meu caso, eu não tenho rede de apoio. Então, é difícil sim para mim. Tudo se torna mais difícil. E eu percebo que as pessoas, elas não entendem, né? Isso, elas não entendem essa situação, sabe? Eu acompanho um canal que conta histórias aqui no YouTube, gosto muito, tá? E o que acontece? Eu acabei de ouvir uma história de uma mãe, história de uma mulher, contou a vida dela, ela engravidou e a criança nasceu e a criança é autista e o pai, ele só dá pensão e, né? E aí a pessoa falou assim, coloca seu filho na creche e tal. E porque ela falou, né, que não tem quem cuida, né? E aí ela falou assim, coloca seu filho na creche e tá tudo certo e vai trabalhar. Gente, como que eu queria do fundo do meu coração que fosse assim. Sério, gente, porque antes de eu ter o Caio, eu trabalhava, né? Já trabalhei de doméstica, eu já trabalhei de auxiliar de cozinha, já trabalhei de babá, sabe? Gente, então assim, antes de eu ter o Caio, eu trabalhava, sabe? Então, depois que eu tive o Caio,
E aí eu fui vendo que o Caio, ele era uma criança muito diferente. Gente, eu não consegui trabalhar. Porque o Caio, ele não fica com outras pessoas. É muito difícil uma mãe que tem um filho autista e ela conseguir trabalhar, gente. Sabe por quê? Porque essa criança não fica na creche, né? Porque para ele ficar na creche tinha que ser uma creche especial, né? Para cuidar dele. E não tem, pelo menos aqui no estado de São Paulo, eu não conheço nenhuma creche que cuide da criança bem. Porque é o seguinte, você leva teu filho para creche às 8 da manhã, 7 da manhã, né, que a criança entra. Quando é 8h30, a creche já tá ligando, pedindo para você ir buscar. Se você é mãe solo, como é que você vai sair do seu serviço e buscar essa criança? Né? Quando entra na escola, gente, é a mesma coisa. O autista, ele tem tudo no autista é diferente. O barulho incomoda, o cheiro incomoda, tudo, eles são totalmente diferentes. Então, assim, gente, é muito difícil uma mãe que tem um filho autista trabalhar fora. Você entendeu? Ela não consegue. Não é que ela não quer trabalhar. Eu já ouvi isso. Essa palavra, sabe? De uma pessoa. Ela falou isso pra mim. Você não quer trabalhar. Gente, meu Deus. Isso doeu tanto, sabe? Porque eu queria e eu precisava trabalhar, mas não tem como, entendeu? Porque, vamos supor, você tem, na época, eu tinha que levar o Caio toda semana, uma vez por semana, ele estava em investigação, né? Então, toda semana eu tinha que levar o Caio no CAPS, porque o Caio começou... Quando o Caio começou a ser investigado do autismo, o Caio começou a ser investigado no CAPS. Foi lá que ele foi investigado. E eu tinha que ir, gente, uma vez por semana, tá? E assim, eu tinha que ir de ônibus, eu pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. E assim, eu tinha que estar lá 8 horas da manhã, então eu saía com ele 6 horas, chegava em casa quase 1h da tarde. Aonde eu ia trabalhar? Que eu ia poder faltar uma vez por semana? Quem quer me dar um emprego? Gente, vocês acham que patrão vai ter a paciência de ter uma funcionária que uma vez por semana ela não vai trabalhar? E aí, gente, também a pessoa trabalha, CLT, ela trabalha, uma vez por semana ela tem que levar a criança, desconta do pagamento dela. Gente, que pagamento que essa pessoa vai ter? Que pagamento essa mãe vai ter? Que desconta, eu nunca vi um dia trabalhado para quem ganha salário mínimo, assim, não chega a R$60 o dia. E quando eles vão descontar, eles descontam tanta coisa que até hoje eu não entendi isso. Mas tudo bem. Então, é isso, gente. Vai falar assim, vai trabalhar. Como que vai trabalhar? Se você não tem uma rede de apoio. É fácil, gente, para quem tem uma rede de apoio, né? Uma avó, alguém que fala, não, vai trabalhar que eu seguro as pontas aqui para você. Aí a pessoa consegue trabalhar. Não, você pode ir tranquila, porque se a escola, se a creche ligar, eu vou buscar para você. Aí você consegue trabalhar. Agora imagina você trabalhando longe da escola, da creche do teu filho. A creche te liga, a escola te liga e você tá trabalhando.
E isso, gente, né? De vez em quando, uma vez ou outra, acontece. Não, gente. É todos os dias. Quando o Caio tava na escola normal, eu não tinha vida. Eu levava o Caio 7 horas da manhã pra escola e eu já ficava. E a escola era longe da onde eu morava. Então, ele ia assim, por ser longe, a prefeitura dava o ônibus, né? E eu entrava, eu ia com ele no ônibus, que é assim. E outra coisa que vocês não sabem, tudo para uma mãe atípica não é fácil. Sabe, gente? Não é fácil. Não é fácil mesmo, né? O pouquinho que a gente consegue, a gente não conseguiu de boa, não. A gente conseguiu na raça, gritando, brigando, enchendo o saco. Aí a gente consegue alguma coisa, o mínimo, tá? O mínimo do mínimo. E aí, gente, o Caio, a escola era longe, quando o Caio tava no segundo ano, né? Terceiro ano. A escola era longe e tinha um ônibus. E o Caio não entrava nesse ônibus. E eu tinha que mandar o Caio pra escola. E o Caio não entrava nesse ônibus. E eu não podia ir com o Caio. Eu tive que brigar, eu tive que ir, brigar, né? Pra mim poder ir no ônibus com o Caio. Beleza, fui. Aí eu ia no ônibus, gente. Ele entrava às 7 horas da manhã, né? 7 horas da manhã. Nessa época, eu fazia unha, eu trançava cabelo. E ele entrava às 7 horas da manhã. Aí o que eu comecei a fazer? Eu não podia mais marcar cliente de manhã, porque eu tinha que ir no ônibus e ficar lá. Porque se eu deixasse ele na escola e voltasse embora para minha casa, que era 1 hora andando, quando eu chegava em casa, eu tinha que voltar para buscar o Caio, porque ele tava gritando e eu tinha que ir buscar. Então, quer dizer, eu não conseguia nem trabalhar para mim mesma. Então, o que acontecia? Na parte da manhã, eu não podia marcar cliente. Por quê? Porque eu tinha que ficar pela rua ali perto da escola, que a qualquer momento a escola ia me ligar e eu ia pegar o Caio e ir embora para casa. Essa era a minha vida. Entendeu? Aí depois... vou marcar as clientes à tarde. Gente, eu tô falando pra vocês de autista. Tem pessoas que o Caio ama. Tem pessoas que ele não vai com a cara. Ele não gosta. Então, tinha cliente que chegava pra fazer a unha na minha casa e ele mandava as clientes embora. Eu tava fazendo a unha, eu não conseguia, porque ele gritava, ele tacava coisa na cliente. E assim, eu não aguentei, gente, eu não aguentei fazer unha, né? Eu não consegui, entendeu? E assim, eu tive que parar de trabalhar de fazer unha e cabelo, porque eu não tinha que fazer. Você entendeu? Por quê? Porque eu não tinha uma rede de apoio. Vocês entendem? Eu não tinha uma rede de apoio, né? E então eu tive que parar. Porque como é que eu trabalhava? Como é que eu ia conseguir trabalhar desse jeito? Não dá, né? E aí o que eu fiz, gente? Eu comecei a entrar em desespero. Porque eu não conseguia trabalhar. Conta de água, conta de luz chega. As crianças autistas, as crianças deficientes têm direito a um BPC. Realmente, gente, tem. Que foi algo também que para mim conseguir não foi fácil, né? Não foi fácil para mim conseguir o BPC. Consegui, só que assim, é um salário mínimo, gente, né? Eu não tenho casa própria, eu pago aluguel. E é lógico que eu pago aluguel com o BPC. É com o dinheiro do BPC que eu pago aluguel, né? E aí, o dinheiro que eu tenho para pagar aluguel. Eu
Caio ser autista, eu tenho que sempre estar. Meu aluguel é sempre mais caro, porque eu tenho que morar no quintal sozinha, sabe? Eu não posso morar no quintal que tem outra família, que quando você mora no quintal que tem outra família, o aluguel é mais barato, mas eu não posso. Por quê? Porque o Caio, ele não se dá com todo mundo, não se dá com outras pessoas. Então, assim, já para evitar problema, gente, eu procuro casa que é só nós no quintal, né? Então, eu pago aluguel. Então, o dinheiro do BPC é para pagar o aluguel. Tá entendendo? É para pagar o aluguel. Agora, o resto, eu tenho que me virar. E nessa época que eu comecei a não conseguir trabalhar, né? E porque não tinha quem cuidasse do Caio pra mim, não tinha quem ficasse com ele pra mim, não tinha como, sabe? Ele não fica com ninguém, Ele bate nas pessoas quando ele precisa ficar com alguém, ou deixar ele com alguém sem ele querer. Ele bate, ele não fica. E também, quem tem paciência, gente? Quem tem paciência, é difícil ficar com uma criança autista. Pelo menos eu vejo o meu, né? Tem que ter muita paciência. E para falar a verdade, eu acho que só mãe tem paciência. E para falar mais a verdade ainda, tem hora que até eu falto paciência, não vou negar para vocês. Falar que, ai não, gente, eu sou uma mãe, eu tenho paciência todo o tempo. Mentira, tem hora que me falta paciência sim. Tem hora que eu canso sim, sabe? E aí, eu fiquei desesperada, você entendeu? Porque eu fiquei tendo que pagar aluguel, tendo que comer, eu não podia trabalhar, eu não conseguia, né? Aí, gente, e eu não sabia o que fazer da minha vida. Sabia o que fazer da minha vida nessa época. Nessa época, com uma ajuda, eu consegui um auxílio aluguel, né? Porque até o auxílio aluguel é negado para uma mãe autista, né? Aqui na onde eu moro, o auxílio aluguel é por 1 ano. Aí, quando eu fui procurar a ajuda do auxílio aluguel, eles falaram para mim que eu não tinha direito no auxílio aluguel porque eu recebi o BPC. E aí, depois, eu procurei ajuda sim com um vereador. Eu expliquei toda a minha situação para ele e ele me ajudou, e o auxílio aluguel é 1 ano. Mas uma coisa engraçada, né? Porque o autismo, gente, é para a vida toda, mas o auxílio aluguel é 1 ano. Eu recebi durante 1 ano, né? E esse 1 ano, gente, foi 1 ano que eu consegui cuidar do Caio, foi 1 ano que eu consegui correr atrás das coisas para ele, que eu consegui dar pai para ele, porque ele é igual eu tô falando para vocês. Ele ia pra escola, sabe? Não ficava na escola. Aí eu conseguia a pai. Olha, gente, eu gosto muito da pai, da onde ele vai, daqui de Sumaré. Assim, nada é perfeito, tá? As pessoas têm que entender isso, que nada é perfeito. Mas eu gosto da pai, ele gosta de ir. O Caio nunca gostou de ir pra escola. E na pai ele gosta, ele acorda. Quando ele não vai, ele fica bravo. Só que não foi fácil para mim conseguir a pai, gente. Vocês acham que foi? Eu lutei muito, muito, muito. E eu falo para vocês, eu só consegui a pai pro Caio porque eu dei barraco. Eu dei um barraco tão grande aqui em Sumaré. Gritei, sapateei, fiz maior escândalo mesmo, escândalo mesmo, para me conseguir colocar ele na pai. Foi tanto escândalo que um dia eles chamaram a polícia para mim, né? Porque eu já tava cansada, eu tava no meu limite, só eu sabia o que eu tava passando, sabe? E eu sabia que 1 ano passa rápido, gente. Eu sabia que eu tinha que dar conta de alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa para me ganhar dinheiro.
Nossa, gente, foi muito difícil. E aí um dia eu dei um barraco tão grande lá na Secretaria da Inclusão, dei mesmo. Dei um barraco e aí comecei a gritar e gritar, né? Eu já falo alto, gente. Imagina eu gritando. Foi o Deus nos acuda, sabe? Fiz o barraco lá. E falei que eu não saía de lá enquanto o secretário da Educação me atendesse. Ele me atendeu e ele falou assim para mim: mãe, olha, me dá 15 dias. Me dá 15 dias que eu vou ver o que eu faço por você. Eu falei: não, eu vou te dar 15 dias para você me dar a vaga do meu filho na APAE. Ele falou: tá bom. Nesses 15 dias, gente, eles mandaram eu ir para tudo quanto é lugar que vocês imaginar. Mandou eu ir numa escola lá que tinha uma professora que ia ver se o Caio tinha necessidade da APAE, entendeu? Eu peguei o Caio, eu fui. Aí, gente, nossa, olha, eu tive que ir em fazer várias coisas para conseguir a APAE. Agora eu falo para mim, e se eu estivesse trabalhando? Eu ia conseguir a APAE para ele? Eu ia conseguir ir nos lugares que eles estavam mandando eu ir, juntar papel que eu tinha que juntar, correr atrás de médico para laudo? Não ia, gente. Eu não ia. Eu consegui tudo isso, levei tudo isso. Gente, foi numa semana que eu lembro como se fosse hoje, sabe? Eu tava desgostosa da vida, porque você vai lutando, você vai lutando, você vai batendo, você vai batendo. Você é ser humano, gente, você cansa. Eu cansei, sabe? Eu lembro que foi numa sexta-feira. Eu acordei e eu tive aquela sensação assim. Eu tô lutando, eu tô correndo atrás e não tô vendo nada, né? E eu pensei comigo: meu Deus, eu já fiz de tudo, Deus. Falei pra Deus: falei, Deus, eu já fiz de tudo. Hoje é sexta-feira, né? Naquela semana já tinha dado os 15 dias e eles não tinham me ligado. E eu falei: Deus, eu tô cansada, eu já fiz de tudo. Aí, gente, eu lembro que foi à tarde, na sexta-feira à tarde. O núcleo da inclusão me ligou, falando que eu consegui, que tinha conseguido a vaga pro Caio na APAE. E que era pra mim ligar na APAE, me deu o número, que ele ia começar na APAE. Isso há 3 anos atrás, sabe? Então, gente, acho que foi a maior conquista até hoje que eu consegui pro Caio, foi a APAE. E aí ele começou a ir, né? E aí as coisas foi se encaixando e o Caio foi ficando na parte da manhã da APAE. E à tarde ele fica comigo. E nesse intervalo, o presidente da época, ele liberou para quem recebia BPC o empréstimo. Gente, eu fiz um empréstimo, eu comprei máquina, né? Falei: eu vou costurar em casa, que eu cuido dele e costuro, né? Só que a vida, né, gente, não é do jeito que a gente sonha. Empreender não é fácil, né? Não é fácil, gente. Vocês acham que é fácil? Não é fácil. E aí, mas eu comprei as máquinas desse empréstimo, fiz um empréstimo. Não me arrependo, gente, porque é o que eu tô me virando hoje, é as máquinas, sabe? Porque eu não consigo, assim, trabalhar pra fora. Por mais que eu trabalhei o ano passado todinho, tô ainda trabalhando. Eu saí, voltei, mas tô trabalhando, mas eu
É, eu vou sair, gente, porque não tá dando certo emocionalmente, mas pra mim não tá dando certo com o Caio. O Caio não quer sair daqui de casa, né? Quando ele chega da pai lá no meu serviço, ele não quer entrar. Então, assim, eu preciso trabalhar pra mim, pra poder cuidar dele, né? E as pessoas, elas não têm essa visão, elas não sabem como que é ser mãe atípica, sabe? Porque eu daria tudo pra eu poder trabalhar, tudo, simplesmente tudo, sabe? Eu daria tudo pra mim poder sair cedo e trabalhar. Onde, gente, eu conseguiria trabalhar numa confecção, entendeu? Eu conseguiria trabalhar numa confecção. Eu conseguiria ser doméstica, ser auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais. Eu ia estar trabalhando. Ele ia ter 11 anos. Eu ia trabalhar, ele ia para a escola, eu conseguiria uma ONG para pôr ele. Vocês entenderam? Não, mas não é, gente. Ele é uma criança especial. Então, gente, é tão difícil, porque vocês não têm noção, o mundo não tem noção o que é ter um filho especial. Tem dia que eles estão ótimos, que tudo flui. Tem dia que a gente não consegue lavar um copo de tão agitado que ele está, de tão nervoso que eles estão. Sabe? Então, assim, é muito difícil, gente, é muito difícil. E eu tô aqui nesse vídeo trazendo que as pessoas acham que é fácil. As pessoas acham que é brinquedo. As pessoas acham que é normal, né? Quando você tem seu filho, né, aí na sua casa, ele faz uma arte, né? Você chama a atenção dele. Olha, fulano, você não pode fazer isso. Para agora. A criança entende, o autista não. Você fala para ele, não mexe aqui. Você virou, ele tá mexendo. Aí você fala de novo, não mexe aqui. Você virou, ele tá mexendo. É difícil para eles entender as coisas, gente. É difícil educar uma criança autista com todo julgamento. Ah, porque você não põe limite nesse menino. Ai, quando esse menino crescer, ele vai bater em você. Ai, como que você vai fazer? Como que você deixa essa criança fazer isso? Nossa, mas você tem que ensinar ele. Você tem que dar independência para ele. É isso, gente. É isso, né? E aí a gente passa por tudo isso, igual o caso do Caio, né? Eu tenho uma nova luta aí pra frente que eu vou estar trazendo pra vocês, é terapia. Gente, eu ouvi da boca do médico falar, não adianta eu ficar aumentando o remédio pro teu filho tomar, o que teu filho precisa é terapia. Aí eu pergunto, na onde? Porque o SUS não tem terapia. Aqui em Sumaré não tem. Não tem. Simplesmente não tem. É outra coisa que eu vou ter que ir, que eu vou ter que brigar, que eu vou ter que lutar. Não sei nem por onde começar, nem quando começar, sabe? Porque assim, é desse jeito. Mas eu vou, gente. Então, gente, a vida de uma mãe atípica não é fácil. Você entendeu? Não é fácil. Não é fácil. Então não julguem, sabe? Não julga, gente. Não fala, ai, põe na creche, ai, faz isso. Porque falar, gente, é muito fácil. Falar é a coisa mais fácil, mas viver o que a gente vive ali, ó, dia a dia, é difícil, gente. É difícil. É igual um caso que eu vi aqui no Instagram, eu vi no Instagram. Uma mãe, né, que trancou a criança autista com 19 anos e ela trancou essa criança, né? E eu vi essa matéria, a criança trancada, ai, a mãe foi presa. Soluciona o problema?
Quantos anos a criança tem? 19? O meu tem 11. E ele não tem terapia? Por que será que essa mãe chegou ao limite, gente, para trancar uma criança? Que ela não aguentava mais, de certo ele batia nela. Eu não sei, gente, eu sei o que eu vivo e o que eu vejo. Então eu não julgo essa mãe, me doeu, sabe por quê? Porque essa mãe precisava de ajuda. Aí eu pergunto, quando que o CRAS foi visitar essa mãe com esse menino? Quando que foram com ajuda médica para esse menino? Quando? Gente, não julga uma mãe que tem filho especial. Vocês não sabem o que a gente passa, o que a gente vive, sabe? Como que é a nossa vida, entendeu? Tem mães, gente, que estão depressivas, não tem vontade de fazer nada mais, o mundo para elas acabou, você entendeu? Elas estão vivas, vegetando. Então, não, gente, eu vou começar a trazer meus vídeos, eu vou começar a contar, sabe? Porque as pessoas, elas não têm, gente, noção o que é ter um filho especial. Um filho autista. Eu falo do autista porque meu filho é autista. Só que tem as mães que têm filhos com síndrome de Down, tem mães que têm filhos com outras síndromes que sofrem muito, 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 muito. Mas eu falo do autismo porque é o que eu vivo, é o que eu sei, é o que eu sinto na pele. Então, gente, assim, não fala se vocês não sabem. Não julga se vocês não sabem. Se vocês não podem ajudar com uma palavra amiga, financeira, seja lá com o que for, não pode ajudar, fiquem quietos, gente. Não comenta, não fala. Porque só a gente sabe o que a gente vive. E eu vou começar a trazer vídeo aqui falando sobre isso, porque o mundo precisa saber disso, gente, para melhorar. Melhorou bastante. Eu fico imaginando há 30 anos atrás como que eram os autistas. Meu Deus do céu, gente, meu Deus. Mas melhorou bastante, mas tem muito que melhorar ainda. Então eu vou começar a trazer vídeo contando mesmo, gente, a minha história, o que eu passo, o que eu vivo, para vocês entenderem que a vida de uma mãe atípica, gente, não é fácil. E muitas das vezes a gente não vive, a gente vegeta. A gente não vive, a gente sobrevive. Eu ainda tô querendo viver, gente. E eu vou viver, a minha vida vai mudar. Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito nisso e eu vou conseguir, tá bom? Um beijo pra vocês. Vou terminar de organizar meu quarto aqui. E é isso, pessoal. Obrigada.